Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, da parte de Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa reunião de oração dessa semana. Hoje nós vamos usar o Salmo de número 29 como reflexão, diferente do que nós vínhamos fazendo nas semanas anteriores, que a gente usava um texto e dividia esse mesmo texto por blocos. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos ler o Salmo e nós vamos depois conversar sobre esse Salmo, olhar para esse texto do Salmo, perceber a beleza da poesia desse Salmo, para então orarmos pensando com essas coisas alimentadas no nosso coração. Antes de nós abrirmos o Salmo de número 29, nós vamos então fazer uma oração inicial. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos instrua por toda a nossa vida, por todos os nossos caminhos, nas nossas decisões, que o Senhor seja de fato nosso Senhor, não seja apenas um adjetivo ou um pronome, mas que seja verdadeiramente o Senhor que governa as nossas vidas e que nós sejamos os servos que se submetem a esse Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder ter o privilégio de levar as nossas vozes ao Senhor, abrir o nosso coração para o Senhor. A oração é uma das coisas mais especiais que o Senhor separou para a nossa vida de fé. Essa liberdade, esse privilégio de nós pararmos onde quer que nós estejamos, onde quer que nós estivermos, e pensar no Senhor, e falar com o Senhor, e ter a certeza de que somos ouvidos pelo Senhor, certamente é uma coisa maravilhosa. É uma coisa, Senhor Deus, que deve encantar o nosso coração, que deve fortalecer a nossa segurança de perceber que não estamos sozinhos. Abençoa, Senhor Deus, essa reunião. Que as orações feitas aqui, Senhor Deus, possam ser atendidas, respondidas, ó Pai, em nome de Jesus. Sempre de acordo com a Tua vontade. Nós pedimos cura àqueles que necessitam de cura. Pedimos força àquele que se sente desanimado, àquele que se sente desencorajado. Pedimos auxílio, recurso, socorro para aquele que se sente desamparado, necessitado, vulnerável, oprimido. Que a Tua mão bondosa seja estendida sobre cada um desses, ó Pai. Que o Senhor venha ouvir, Senhor Deus, a oração que nós fazemos agora. E que aqueles irmãos que, em concordância, oram comigo nessa hora, possam também, Senhor, expressar a sua fé diante do Senhor, expressar seus pensamentos, seus sentimentos diante do Senhor, para que possamos ser alimentados, Senhor Deus, da Tua palavra, das Tuas respostas, dos Teus decretos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor, que falhamos, que erramos, que somos negligentes, que somos desleais com o Senhor. Que a Tua bondade, Senhor Deus, venha nos cercar. Que a Tua graça venha dia após dia nos fortalecer, nos purificar, Senhor Deus, nos méritos de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora nós vamos ler o Salmo de número 29, que é o que eu tinha dito. É um salmo bastante bonito, especificamente falando. É um salmo de Davi, e é um salmo onde Davi ele descreve a beleza gloriosa de Deus, aonde Davi exalta completamente a glória do Senhor, convidando aqueles que leem o salmo ou que cantam esse cântico, porque vale lembrar que salmos são poesias e cânticos cantadas pelo povo de Deus, a tributar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor. Então, esse salmo ele tem uma divisão muito bonita
uma divisão entre convite e expressão da glória de Deus. Vamos ler para isso ficar mais claro. Salmo 29, nós vamos ler a partir do versículo 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos orar mais uma vez, antes de nós comentarmos, olhando o texto do Salmo 29. Antes de nós orarmos, vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar a música Louvemos ao Senhor, do pastor Ademar de Campos, e depois então nós vamos fazer mais uma oração para então voltar ao texto de Salmo 29. Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana,
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, Pois seu nome seu nome é santo. seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, santo, santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Amém. Essas coisas belas que foram ditas no cântico também são as coisas belas que Davi ressalta. É muito importante que a nossa adoração ao Senhor esteja munida e embelezada, vamos dizer assim, com esses dizeres profundos acerca do caráter de Deus, do ser de Deus. Claro que isso vai ficar mais claro à medida em que nós voltarmos os olhos para o texto do Salmo 29. Mas agora nós vamos fazer mais um período de oração, né? Afinal, nós estamos na nossa reunião de oração. Vamos orar então. Mais uma vez, eu convido você em sua casa a orar comigo. Feche seus olhos, curva sua fronte. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de não só orarmos, como nós já agradecemos, mas também de louvarmos o Senhor. Louvarmos o Deus Criador de perto. O Teu Espírito em nós nos permite proximidade com o Senhor, nos permite se aproximar do Senhor. Isso são para poucos, isso não são para todos, são somente para aqueles que creem. E nós cremos nessa verdade. Nós cremos que no poder de Cristo Jesus e na força do Espírito Santo nós temos acesso livre ao Senhor. Isso nos leva a um sentimento de alegria, de render graças e glórias ao Senhor, porque o Senhor nos deste esse privilégio de termos comunhão com o Senhor. Ouça, ó Deus, a nossa oração, que possamos sair dessa reunião alimentados pela Tua presença, alimentados pela Tua palavra, encantados, ó Deus, com a Tua grandeza, com a Tua glória, com a Tua majestade, Senhor Deus. Estarrecidos diante do Seu trono, Senhor Deus, que se necessário for, rendidos e humilhados, na esperança, na expectativa, Senhor Deus, de termos uma vida transformada por esse encontro diante da face do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar os olhos agora, irmãos, para o Salmo de número 29, porque nós lemos anteriormente, mas de forma corrida. E agora nós vamos voltar a ler, mas tocando nos termos que Davi usou do texto. Por exemplo, ele começou dizendo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Esses primeiros dois versos é um convite de Davi para a congregação do povo de Deus, nos convidando a louvar o Senhor, a homenagear o Senhor, a tributar o Senhor a glória que é devida ao seu nome. Mas a frase assim essencial para esses dois versos é essa frase final de Davi dizendo: adorai ao Senhor na beleza da santidade. O que vem a partir daí, ou seja, do verso 3 para baixo,
é Davi descrevendo o que é essa tal dessa beleza santa de Deus. E essa beleza santa de Deus, irmãos, ela precisa ser encantadora aos nossos olhos. É justamente esse o termo, encantador. Nós precisamos olhar para esse texto, para esses aspectos que Davi propõe e descreve de Deus, e claro que não são literais, porque é uma poesia. Então, Davi usa da liberdade poética e usa linguagem até humana para descrever o ser de Deus, a grandeza de Deus, os feitos de Deus. Mas isso deve nos levar diante de Deus maravilhados, encantados. O que Davi faz é provocar a nossa percepção estética das coisas, o nosso visual, para que isso venha afetar diretamente as nossas afeições, o nosso coração. Venha provocar emoção de fato em nós, diante do Senhor. É como se nós olhássemos algo tão lindo, tão belo, tão maravilhoso, e nós ficássemos absurdamente estarrecidos, sem fôlego, sabe, encantado diante daquilo. Aquilo mexesse profundamente com o nosso coração, com as nossas emoções. E qual é o resultado desse sentimento provocado em nós? Nós devolvermos isso àquele algo tão belo que nós estamos olhando. Então é isso que Davi começa a dizer. Louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, tributem ao Senhor a glória que é devida diante dessa beleza encantadora de Deus, dessa maravilhosa glória e majestade que Deus tem. É esse o convite de Deus para a congregação do povo de Deus. E aí Davi começa a descrever poeticamente essa beleza santa de Deus. E de fato, é uma beleza assustadora. Não é uma beleza assim, desculpa o termo, mas não é uma beleza fofinha de Deus. Mas é uma beleza que assusta. Porque ao mesmo tempo em que Davi usa as coisas criadas para descrever essa beleza de Deus, porque Davi vai falar de árvores, Davi vai falar do som das águas, ou seja, as coisas criadas testificam essa glória de Deus, essa beleza de Deus. Ao mesmo passo em que Davi está descrevendo coisas bonitas, como as águas e os mares, Davi está usando termos e ações de Deus de forma poderosa e assustadora. Por exemplo, a voz de Deus quebra as árvores. Quebrar a árvore é algo que requer muita força, muito poder, uma força bruta, uma força radical, uma força que não é uma força delicada, é uma força que chega e quebra a árvore no meio. E é isso que Davi está dizendo. A voz do Senhor despedaça os cedros. Então, ele só não quebra a árvore, ele despedaça a árvore. Então, pense nessa junção de algo que é belo, mas ao mesmo passo em que é belo, que é maravilhoso, é absurdo, é assustador, de tão belo e poderoso que é. É difícil pensar nisso, né? Porque nós temos um conceito de beleza muito específico, muito delicado, né? Muito doce. Mas ao mesmo tempo em que existe essa doçura, essa beleza, essa coisa bonita de se ver, há também uma força radical, uma força bruta, completamente poderosa. Irmãos, veja, Isaías capítulo 6 mostra muito isso pra gente. Isaías, quando está diante do trono de Deus, diante da beleza santa de Deus, lá no capítulo 6 de Isaías, ele vê o Senhor e ele perde o fôlego. Ele fica estarrecido diante do Senhor. Ele está encantado, porque ele está vendo os serafins, os querubins, aquela dinâmica do trono de Deus, onde tudo diz que ele é santo, e a sua glória enchendo toda a terra. Aquilo é lindo de se ver, aquilo é encantável de participar, mas Isaías, ele perde o fôlego, ele diz, ai de mim,
ele se assusta com aquilo que está vendo. Essa reação emocional de dizer ai. E ai é uma expressão de dor, mas é uma dor de quem está vendo o Senhor. Ele diz, ai de mim, que sou um homem que não poderia contemplar isso, eu não poderia estar participando disso aqui. Mas o Senhor, gracioso que é, me chama para participar disso, para viver isso. O Senhor nos chama para essa realidade, onde há uma vida de paz, de beleza, mas há uma vida onde nós somos guiados por uma voz poderosa, estrondosa, bruta, voz de muitas águas, voz que é como trovão. Essa é a voz do Senhor. Então Davi está dizendo, a partir do verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Percebe então? Davi falando das coisas criadas e falando que Deus tem relação com as coisas criadas. As coisas criadas testificam a glória de Deus. A partir do verso 4, Davi diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Cedros são árvores, né? Um tipo específico de árvores. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Isso aqui não é literal, né? Todas as vezes que nós vimos cedros caindo no Líbano, dizer que Deus então está falando alguma coisa, porque o texto literalmente diz que a voz do Senhor derruba, despedaça os cedros do Líbano. Não, Davi provavelmente está usando algo do seu contexto ali para descrever esse poder da voz de Deus. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quando Davi descreve os cedros do Líbano, é porque contextualmente há algo muito específico com os cedros do Líbano. E aí, provavelmente, nós podemos cogitar a ideia de que os cedros do Líbano deveriam ser diferentes, eles deveriam ser diferenciados, eles deveriam ser mais altos, mais robustos, mais fortes, mais maduros, sei lá. E a voz de Deus é tão poderosa que ela é capaz de despedaçar os cedros do Líbano. É isso que Davi está propondo. Ele está dizendo, ele os faz saltar como um bezerro. Percebe a comparação contextual que Davi faz numa sociedade onde a agricultura era bem alta, era uma prática muito comum. Todo mundo tinha convívio ali com bezerro, com ovelha, com gado, com árvores, com pastos. E os salmos falam disso, né? O Senhor é o meu bom pastor, Ele me guia a pastos verdejantes. Essa descrição das coisas que se vê ao redor, chamando as coisas comuns da vida, incluindo elas na agenda de Deus. Então Davi está dizendo, os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor lança chamas de fogo, despede chamas de fogo. Claro que isso não é literal, mas olha, ele está dizendo os poderes que a voz do Senhor tem, os decretos do Senhor, o que acontece quando Deus fala. Verso 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então ele fala de um deserto específico ali, do seu contexto. Verso 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Ele está dizendo que a voz do Senhor ela é poderosa, os decretos do Senhor é poderoso a ponto de fazer com que as corças, aqueles animaizinhos, venham dar crias. E a voz do Senhor é tão poderosa que é capaz de desnudar um bosque. E no seu templo tudo diz glória. Ou seja, e na presença de Deus e na casa do Senhor, tudo diz glória. Glória a esse Deus que é poderoso.
a essa voz que diz haja e as coisas passam a existir. E ele termina, verso 10 e verso 11, dizendo: o Senhor preside os dilúvios. Olha só, dilúvio foi, né? Uma situação difícil, um tempo conturbado, um tempo de juízo, uma calamidade. Mas Deus preside a calamidade. Deus está soberano, na sua beleza santa, com glória, governando todas as coisas. E o texto continua dizendo: preside os dilúvios como rei, e o Senhor presidirá para sempre. E o verso 11 termina dizendo: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Então, o Senhor sustenta o seu povo mesmo diante dos dilúvios, mesmo diante das calamidades, porque Ele é rei. Um rei que nós podemos confiar nos seus decretos, porque a voz do Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor despedaça os cedros. A voz do Senhor lança fogos. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Então, tributai ao Senhor glória que é devida, adorai-o na beleza da sua santidade. Percebe por que eu disse que ao final desse salmo nós temos o dever de estarmos boquiabertos diante do Senhor? De fato, estarrecidos, maravilhados, encantados ao perceber a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele faz e o que Ele é. Calvino dizia que quando nós olhamos para Deus, nós não só vemos o que Ele é, mas também vemos o que nós somos. Que é o que aconteceu com Isaías. Quando ele viu Deus, ele disse o quê? Ai de mim. Ele percebe o que Ele é. Um ser finito, um ser limitado, um ser pecador, indigno. A nossa voz não tem poder de despedaçar cedros. A nossa voz não faz tremer o deserto. Nós, nos dilúvios, ficamos assustados. Então nos resta depender desse Deus, descansar nesse Deus, confiar, mas confiar seguramente, porque o Senhor é o nosso refúgio, porque o Senhor preside todas as circunstâncias, todas as situações. Nós podemos confiar nesse Deus que é belo, mas ao mesmo tempo assustador, de tão poderoso que é, que haja temor e tremor diante desse Deus. Vamos orar. Vamos orar, em seguida nós vamos cantar ao Senhor o cântico Rei do Universo, do irmão Gladir Cabral. E logo após essa oração e o cântico, a nossa reunião de oração estará encerrada. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos conduza segundo a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus grandioso, soberano, poderoso, que nos constrange, porque nós temos um conceito de beleza enraizado em nós, que não faz entender o que é a beleza de Deus, a santidade de Deus. É uma beleza que assusta. E o Senhor é tão poderoso, que faz com que as nossas pernas tremam diante do Senhor, que faz com que o nosso coração se quebrante, se humilhe, se veja desarmado diante do Senhor. Que possamos estar derretidos diante da Tua luz gloriosa, que é o sol da justiça. Que verdadeiramente, Senhor, as nossas vidas possam ser vidas que honrem o Senhor, a glória que é devida. Que possamos tributar ao Senhor o louvor que é devido ao Senhor. A esse Deus que com voz poderosa faz o deserto tremer. A esse Deus que com voz poderosa faz com que as águas emitam sons. A esse Deus que com a sua voz diz haja e tudo venha passar a existir. A esse Deus que tem a voz poderosa para acalmar a tempestade, que diz às águas, sosseguem, e elas sossegam.
a esse Deus que com teu Santo Espírito habita em nós e que nos convida e nos capacita para levarmos a sua voz a aqueles que necessitam. Há vidas desertas que precisam da voz poderosa do Senhor para tremerem diante do Senhor. Há vidas secas que precisam da água do Senhor. Há vidas frias que precisam do fogo do Senhor. Há vidas mortas que precisam da voz do Senhor. Nos levem, Senhor, capacitados, instruídos, dispostos a viver para a honra e glória do Teu santo nome. A viver, Senhor Deus, dia após dia, contemplando essa beleza santa do Senhor. Me lembro agora do apóstolo Paulo em Coríntios dizendo que à medida em que nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados à sua imagem. Senhor, nos leve a uma vida de contemplação, a uma vida em que nós olhamos para o Senhor. Olhamos estarrecidos e maravilhados com a beleza da Tua santidade. Assustados com a Tua grandeza, com a Tua soberania e com o Seu poder. Estremecidos, pequeninos diante do Senhor, pobres de espíritos, humilhados, ajoelhados, resolutos, clamando, Senhor, ai de mim. Envia-nos, ó Pai, a falar dessa grandeza do Senhor, desse poder do Senhor, o Rei do Universo, que está acima de todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. Rei do universo, Deus de toda a vida, luz de um claro dia, ouve a minha oração. Criador bendito, moras no infinito, vasto e tão bonito, mas estás, eu sei que estás perto de mim, dentro do coração, e assim posso contar contigo onde quer que eu estiver, pois sei que o teu amor vai muito além do infinito do teu ser, e vem ao meu encontro. Rei do universo, Deus da minha vida, ouve esta cantiga feita para o teu louvor. Tua poesia, tua melodia, tua harmonia é muito mais e sempre mais do que se pode ousar imaginar, e vai além do entendimento ou do humano sentimento. És meu Criador, fonte e raiz, lume da minha alma. És e serás sempre Rei do universo, Deus da minha vida, Rei do universo, ouve esta cantiga. Rei do universo, Deus da minha vida, Rei do universo, ouve esta cantiga. Rei do universo, Deus da minha vida, Rei do universo, ouve esta cantiga. Rei do universo, Deus da minha vida,